Já o São Paulo pode ter um ex-goleiro fazendo sucesso no futebol inglês. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre um ex-goleiro do São Paulo que pode parar no Newcastle. Eu me refiro a Lucas Perry, hoje com 27 anos de idade, jogador formado em Cotia, mas que só atuou 9 vezes pelo time principal. A verdade é que não teve muitas oportunidades, ninguém confiava que um atleta da base pudesse ser o sucessor de Rogério Ceni. E a coisa tem só decolado na carreira dele. Havia ido muito bem no Náutico, foi melhor ainda no Botafogo, vendido ao Lyon, mas esperava-se que ele fosse ter dificuldade para virar titular, até porque o jogador da posição, o goleiro titular até então, tinha mais de 10 anos de casa. Pois saibam que o Lucas Perry virou titular absoluto, homem da confiança de John Textor na França e alvo do Newcastle. A informação exclusiva que eu quero dividir com vocês é que o clube inglês que disputa a Premier League tentou a contratação do Lucas Perry na janela de janeiro. O John Textor, apesar da dificuldade financeira do Lyon, decidiu postergar essa negociação. Então o Newcastle pode contratar o Lucas Perry na janela de verão na Europa, marcada para metade do ano, quando costumam acontecer as grandes contratações. O momento do Perry no Lyon é excelente, jogador que vai valer certamente bem mais do que 15 milhões de euros. Está falando de uma transferência de 20, 25, até 30 milhões de euros, com uma curiosidade. Quando ele troca o Botafogo pelo Lyon, clubes do John Textor, negócio de apenas 3 milhões 250 mil euros, algo que causou muita irritação do São Paulo. O tricolor, inclusive, cogitou e a FIFA. Tudo porque o PR, na oportunidade, certamente valeria bem mais, pelo menos uns 10 milhões de euros, e o São Paulo tinha direito a 18% da negociação. A impressão que o São Paulo tem é de que houve uma subvalorização no atleta para que o tricolor ficasse com uma fatia menor. De qualquer forma, o São Paulo ainda tem direito a 3,3% de qualquer transferência envolvendo o Lucas Perry, tudo porque é o clube formador. Francirene Pereira, Nicola, você é engraçado. Você falou que o Palmeiras mais vendeu que contratou. Certeza, concordo. Mas o São Paulo saiu muito mais e chegou pouca contratação e você só falou do Palmeiras por quê? Francirene, não. Falei no início desse programa que eu acho o São Paulo candidato a títulos apenas em competições de mata-mata. Já descartei o São Paulo de chance de título no Campeonato Brasileiro exatamente por conta disso que você constatou. O São Paulo perdeu 15 jogadores e contratou 4. Então, o São Paulo, que para mim melhorou seu time titular por conta da presença do Oscar, da presença do Enzo Dias ou do Wendel na lateral esquerda e as voltas do Pablo Maia e do Alisson, para mim o São Paulo titular de 25 é melhor que o de 24. Mas como elenco é muito pior. O Zubeldia olha para o banco, tem muito menos opções. Então, por conta disso que eu falei no começo do programa, ainda hoje, que o São Paulo, para mim, não tem chance de título em competições de pontos corridos, tá? Valdinei Cerqueira perguntando sobre a parceria da base do São Paulo. A última notícia sobre parceria da base é de que o Marinax está procurando um escritório de advocacia em São Paulo, um dos maiores, para avançar na tratativa com o tricolor. Preciso te falar agora sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Rian Francisco, o atacante de 18 anos de idade, que arrebentou na Copa São Paulo Júnior de outro dia, fez o gol da vitória contra a Portuguesa no Clássico Paulista, tem sido alvo de sondagens. Quem garante é Fabiano, o mais antigo empresário do atleta e responsável por uma participação nos direitos econômicos do jogador. Fabiano disse o seguinte, abre aspas, tem tido muitas consultas. Tudo que chega a gente passa para o São Paulo. Mas o Rian já deixou bem claro que quer jogar no profissional do São Paulo. Sempre foi o grande desejo dele, fecha aspas. Rian, que tem só 18 anos de idade e na atual temporada soma 11 gols em 11 jogos, além de uma assistência. E olha que nessa conta há participações no time principal jogando pouquíssimos minutos. Contra a Lusa, por exemplo, ele esteve em campo por 8 minutos. Contra o Santos recentemente também jogou bem pouco, menos de 5 minutos. Números estratosféricos de alguém que tem enorme potencial. O Porto e o Ajax são os clubes que monitoram o Rian Francisco há mais tempo. Multa rescisória desse atleta é de 60 milhões de euros e o São Paulo tem 80% dos direitos econômicos. Antes de mudar de assunto, deixa eu só te trazer mais uma informação a respeito do tricolor. Lateral esquerdo, Patrick, deve ser emprestado pelo São Paulo. A ideia do tricolor é que ele ganhe um pouco mais de experiência fora do Morumbi, especialmente porque com o Wendel e Enzo Dias ele dificilmente vai conseguir jogar. Quer saber se Thiago Mendes avançou mesmo? Jefferson, se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, ele vai negar
ontem durante a live já me negaram. Por quê? Porque qualquer notícia que vaze a respeito desse assunto pode gerar um ruído com o pessoal do Al Rayyan. O time do Catar detesta ser o último a saber, detesta aparecer como o marido traído. Então, eu até conversando ontem com uma pessoa a respeito do tema, a pessoa disse, Nicola, não fala nada, que se você falar vai atrapalhar. Eu falei, pô, mas tá todo mundo especulando, eu preciso responder. Aí a pessoa falou, se você falar vai atrapalhar, então, enfim. A pessoa não quis confirmar nem desmentir, mas eu fiquei com a impressão de que existe uma tratativa, existe uma expectativa. A esposa do Thiago Mendes tem alimentado essa especulação, postando que já vendeu o sofá, postando que tá arrumando as malas, postando que que daqui a pouco ela se muda para o Brasil e em definitivo, enfim, mas não é algo que ajuda muito não, tá? Fala, Nicola, eu gosto do Zubeldia, mas se não usar a base, vai ter que fazer campanha excepcional na Libertadores para não cair. Henrique Carmo logo pede para sair. Você está coberto de razão. É assim, ó, vou dar um palpite antes de embalar esse assunto. Eu achei que o São Paulo melhorou seu time titular, do 1-11 2025 é melhor do que o 1-11 2024, mas o elenco do São Paulo é pior. Então a percepção que eu tenho é de que o São Paulo vai ter chance de título nas Copas e vai passar bem distante do título no Campeonato Brasileiro. Sobre o Zubeldia, é alguém que está na mira do torcedor comum do São Paulo, tá? Nem sei se o torcedor do estádio também pensa assim, mas o torcedor de rede social, em geral, detesta o Zubeldia. Ele vai sempre precisar estar se provando. E aí, se não usar a base, ele vai cair não só pelo risco de falta de resultados, mas porque o São Paulo de 2025, o São Paulo de 26, o São Paulo de 27, o São Paulo da parceria com o Marinacci vai depender demais da utilização da base, tá? Então esse é um ponto absolutamente definitivo, concordo com o Beto. Valor sem limites, dá uma moral aí, Nicola. Eu tô indignado com o Zubeldia. Abriu mão do Moreira para improvisar o Ferrarese. Nossa grande promessa dos últimos anos entra aos 43 do segundo tempo, ficou louco. Gustavo, você não foi o único, tá? Muita gente ficou revoltada com o fato de o Ian Francisco entrar quase nos acréscimos. Acho meio maluco, especialmente porque o cara havia acabado de fazer gol num clássico contra a Portuguesa. Ele entrou e 8 minutos do fim fez o gol. Sobre o Moreira. E eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler. Conversando outro dia com uma pessoa do São Paulo, as pessoas não vão acreditar, mas o Zubeldia não gostava do Moreira. Lembra até da história do Wagner Ribeiro, quando ele publicou do médico? Lembra quando ele falou que precisava ter culhão para jogar no São Paulo, na partida contra o Cruzeiro? Então, enfim, essa é uma troca de mensagens de uma pessoa do São Paulo para comigo, explicando o porquê da saída do Moreira. O Zubeldia não gostava do Moreira, tá? E não iria colocá-lo para jogar. Danilo Souza, boa noite, Nicola. Quando o São Paulo vai estrear a nova ANV? O que é a ANV? A nova camisa seria? O que é a nova versão da camisa? O Tony tinha me falado sobre essas datas. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a troca de mensagens. Fevereiro, abril e julho. Essas são as datas previstas para os lançamentos da camisa 1, camisa 2 e 3. Fevereiro, abril e julho. Eu falei junho, mas tá errado. Fevereiro, abril e julho, tá? Então, agora nesse mês, teremos a estreia da camisa número 1, que vocês já devem ter visto. Estava circulando lá por um torcedor no Pacaembu, no jogo contra a Portuguesa, algo que causou irritação entre dirigentes do São Paulo. Dirigentes do São Paulo nem cogitam rescindir o contrato com a New Balance, nem nada disso, mas eles querem entender o que aconteceu. O Leandro Pereira, Nicola, tem possibilidades reais de reforços no São Paulo para o ataque? Leandro, não tem, não dá para dizer nunca, né? Não, é impossível. Mas a janela fecha em 28 de fevereiro e o movimento não é esse. São Paulo ainda sondou o Gabriel Veron, que fechou com o Santos. São Paulo ainda fez algumas tentativas no mercado, mas não há grana. A verdade é essa, não há grana, tá? O Severino Costa, Nicola, o Wendel já chegou no Brasil? Sim. Mais uma pergunta, o São Paulo ainda vai contratar um atacante? Pelo que eu entendi, não. E o Thiago Mendes, como é que está a negociação? Os caras estão tentando a rescisão do contrato de forma imediata dele com o Al Rayyan.
Se essa rescisão acontecer, até 28 de fevereiro, ele é registrado pelo São Paulo. Se não, o tricolor precisa esperar até a metade do ano, quando a janela reabre por aqui, tá bom? Like número 2, qual a multa do Zubeldia? Luiz, o São Paulo tem feito os últimos contratos com técnicos com multa de 3 salários. Então, se o Zubeldia custa R$1 milhão por mês, a multa equivale a mais ou menos R$3 milhões, tá? A família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Ficaremos falando aqui para você, do São Paulo. Então, se você já gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, é muito importante. Um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos que vamos, vamos pra lá.